Glória a Deus. Capítulo 19 de Atos. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso, tumulto excitado de por Demétrio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegando a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, e nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isto é Jesus Cristo, é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém, meus irmãos? Podemos sentar louvando, bendizendo o nome de Jesus Cristo. Meus amados queridos irmãos, eu pregando esta palavra, lendo, meditando Atos dos Apóstolos 19, e pude ver sobre a terceira viagem missionária de Paulo, né? Porque o servo de Deus, irmãos, quando ele vai em uma viagem, não é uma viagem, principalmente viagem missionária, não é para passeio, não é para holocaustos. Imagine Paulo, né, na atualidade de hoje, né? Paulo, por exemplo, com o telefone em suas mãos. Imagine Paulo, né, tirando ali o servo aqui, ó. Eu, Paulo, estou aqui fazendo uma viagem missionária no Piauí. Hoje estou fazendo uma viagem missionária em São Paulo. Hoje estou fazendo uma viagem missionária não sei aonde, fora do Brasil, em outros países. Então, Paulo não fazia sobre isso, divulgando, não, a sua missão, não. Mas Paulo estava ali em um objetivo. Qual o objetivo de Paulo? Pregar a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pregar a palavra para o povo ali em Éfeso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então era notório, meus amados queridos irmãos, alguém pregar a palavra de Deus e houver ali um tumulto, principalmente da parte de Demétrio. Então Paulo, quando ele chegou, né, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns de seus discípulos. Porque Paulo, quando ele chegou ali naquela cidade, Paulo encontrando alguns dos discípulos, Paulo ele fez uma pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo de Cristo? Então eles responderam para Paulo dizendo: nós ainda nem conhecemos que haja Espírito Santo. Mas Paulo diz assim: em quem então vocês foram batizados então? Eles responderam dizendo: nós fomos batizados no batismo de João. Então Paulo diz, conhecendo o batismo de João, Paulo disse assim: eu conheço o batismo de João, porém João batizou com o batismo de arrependimento. Ou seja, qual é o batismo de arrependimento? O batismo nas águas, descendo as águas. Então vê que quando ele disse assim, o batismo de João, você lembra também que João falou: eu estou batizando nas águas, né, para arrependimento de pecado, mas vem outro após mim, este batizará com o Espírito Santo. Porque, meus amados queridos irmãos, é notório nós ver alguém criticar o Espírito Santo. É normal você ver alguém dizer que não existe o Espírito Santo. Ah, para que muitas das vezes o pastor ou qualquer pregador vai pregar, a primeira coisa que vai falar é aquela língua. Já chega profetizando. Porque quem tem o Espírito Santo, ele recebe a virtude do Espírito Santo, é para ser usado, era para a sua edificação e edificação na igreja.
Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, onde vindo, é para nossa edificação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já o dom de profetizar é para a edificação da igreja. Para lá em 2 Coríntios, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. E capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém vê esses sinais, que alguém não venha se escandalizar, porque tem pessoas que se escandalizam com o Espírito Santo dentro da igreja. Muitos se escandalizam quando o Espírito Santo toma alguém dentro da igreja. Você já viu alguém tomado pelo Espírito Santo dentro da igreja? Ele não é dominado por si mesmo, ele é dominado pelo Espírito Santo. Porque quem domina é o Espírito Santo. Ah, mas eu tenho controle de mim mesmo. Não, quem controla nós é o Espírito Santo. Porque quando nós somos controlados por nós, muitas das vezes é por isso, irmãos, que alguém derruba a cadeira, alguém pisa no outro, alguém está rodando na cadeira ali, está tapando no outro. Ele está por ele, não está pelo Espírito Santo, está pela emoção da carne. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. O Espírito Santo do Senhor, ele age diferente. O primeiro sinal que o Espírito Santo, ele age na vida de alguém, é convencer a pessoa do pecado e do erro. Esse é o primeiro sinal do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo alguém, quando recebe o dom do Espírito Santo, ele não é levado por si, ele é levado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai guiar. Se a pessoa vai cair no Espírito, é o Espírito que sustenta. Se a pessoa vai marchar no poder de Deus, é o Espírito Santo que marcha com ele. Ele não pisa em ninguém, ele não prende ninguém, ele não se machuca, ele não se maltrata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E alguém que diz que alguém cheio do Espírito Santo, é a mesma coisa de tocar em uma tomada de energia. Porque eu já vi um pregador pregando uma certa-feira, e eu fui ali tocar naquele pregador, naquele pastor, e eu não conseguia colocar as mãos direitas sobre ele, porque ele tinha algo sobrenatural sobre a vida dele, que ali tomava, como se fosse uma força grande, como se fosse escapar um choque, porque o homem estava cheio da graça de Deus, estava cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. As coisas do alto, aleluia, olha só, as coisas do alto nós só recebemos quando nós deita a cara no pó, buscando de joelho na presença de Deus. Deus, eu quero sentir esse renovo. Senhor, eu quero receber esse Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você vê que tem igrejas muitas vezes que até contra o Espírito Santo, até proíbe de alguém falar em línguas, porque diz que não vê base bíblica para isso. É porque não vê base bíblica, porque não lê a palavra de Jesus Cristo, não lê a palavra do Senhor. O próprio Jesus, quando ele foi ali batizado por João, não tinha necessidade nenhuma de Jesus ser batizado, mas como exemplo, Jesus dando exemplo que todo homem tinha que se batizar nas águas em símbolo de arrependimento e pecado. Por isso que a igreja não batiza criança, porque criança não tem pecado. O pecado é para o homem pecador, aleluia. Qual pecado é uma criança, irmão, para quem batizar? Não tem. Aí Jesus dando exemplo. João batiza Jesus. Quando João batiza Jesus ali desce das águas, a Bíblia vai dizer, irmão, que a pomba branca que simboliza o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Ali era o Espírito Santo. Como que não existe o Espírito Santo na igreja? Como que não existe o Espírito Santo? Sendo que Paulo, ele disse assim: vocês já foram batizados com o Espírito Santo de igreja? Ele disse assim: nós ainda nem ouvimos falar. Porque tem gente que diz assim: eu sou discípulo, mas nunca ouviu falar do Espírito Santo. Eu sou crente, mas nunca teve uma intimidade com o
Espírito Santo. Eu sou pastor, mas eu nunca tive uma intimidade com o Espírito Santo. Eu sou missionário, mas nunca teve uma intimidade com o Espírito Santo. Não conhece o Espírito Santo, não conhece o poder de Deus, porque tem gente que está 20, 30 anos, 50 anos de Cristo, mas nunca sentiu o poder de Deus por meio da sua palavra, nunca sentiu ainda o poder de Deus, não soube ainda o que é experimentar o poder de Deus. E você vê, irmãos, que tem lugares que está até proibido de se falar em línguas, que diz que é meninice. Meninice, sabe o que é? É deixar de buscar as coisas celestiais. Meninice é deixar de buscar a presença de Deus para estar se alimentando das coisas mundanas. A igreja tem que buscar as coisas espirituais, as coisas do alto. Aí diz que recebeste vós já o Espírito Santo, versículo 2 do capítulo 19, ao 20 de Atos. Quando crestes, e eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos falar, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus Cristo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto ele estava falando de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o dono da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam de línguas e profetizavam. Você viu como é que alguém profetiza? Ele profetiza falando que línguas, porque ele não profetiza se não for pelo Espírito. Ele profetiza a palavra pelo Espírito Santo de Deus. Ele profetiza através do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, no primeiro momento, Deus já me deu ali uma revelação do alto. Aleluia, porque quem é cheio do Espírito Santo recebe revelações do alto. Quem é cheio do Espírito Santo recebe dons para profetizar. Quem é cheio do Espírito Santo busca dons e recebe dons para curar, para transformar, para mudar vidas através da palavra inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito Santo na igreja. Porque hoje nós não se vê mais. A igreja de Cristo, ela não pode perder a sua essência. A igreja de Cristo, ela não pode perder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a história verdadeira da palavra. Aleluia, não pode perder, aleluia, a presença do Espírito Santo, irmãos. Ela tem que voltar ao primeiro amor. Imagina Paulo pregando cheio do Espírito Santo. Imagina Paulo em colocando as mãos, pregando sobre isso, sobre o Espírito Santo para o povo. Porque a primeira coisa que Paulo se preocupou, irmão, foi saber se ele era batizado com o Espírito Santo. Porque quem é discípulo tem que ser cheio. Quem é obreiro com o Senhor tem que ser cheio do Espírito. Quem é missionário do Senhor tem que ser cheio do Espírito. Quem é pastor de frente à obra tem que ser cheio do Espírito Santo. Os membros do Senhor têm que buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí você vê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vê que estavam todos reunidos em um só lugar. E ali a Bíblia vai mencionar que houve-se um barulho alto, como um som de uma trombeta, uma ruína.
E ali os que estavam sentados, a Bíblia diz que veio um vento impetuosamente, e os que estavam ali começaram a falar em línguas. Mais ou menos cerca de 120 pessoas foram batizadas, enquanto tinha mais de 1000 pessoas ouvindo a palavra. E por que as 1000 não receberam? Porque nem todos estavam preparados para receber o batismo com o Espírito